Então vamos dar início à palavra de hoje. Já deixa aí o seu like antes da gente dar início a essa palavra. Já deixou o seu like aí? Deixa o seu like, depois você deixa a sua mensagem. Eu amo ler as suas mensagens, isso é muito gratificante para mim. Amém? Olha, hoje vamos falar desse tema super especial e vamos abordar esse tema através da palavra do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 26. Pega lá sua Bíblia, abre ali. Vai ser uma mensagem bem rápida. Então, nesse livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo... Vamos a partir do versículo 22. Diz assim: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamados Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Versículo 25 agora. Apareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Vamos ali para o versículo 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Até aí. Uau, eu amo essa passagem. Amo a palavra de Deus, você também? É maravilhoso. A palavra de Deus sempre nos edifica, nos traz ensinamentos poderosos. E essa mensagem, me chamou muita atenção esse versículo 26, né? Que fala daqueles homens que estavam sendo enviados, homens de Deus, que estavam sendo enviados a várias cidades, a vários lugares. Lembra do Ide? Ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura. Exatamente sobre isso. E esses homens que estavam sendo enviados aqui, né? Fala a respeito de uma característica desses homens. Está dizendo no versículo 26, homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Que lindo! E foi assim, queridos, Jesus, ele expôs a vida dele por nós naquela cruz, para nos salvar. E os discípulos, os homens de Deus, que reconhecem esse sacrifício, que reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus, aquele que veio para nos resgatar e nos tirar das trevas e nos trazer para a maravilhosa luz. Aqueles que reconhecem isso, eles expõem as suas vidas pelo nome de Jesus Cristo. E foi isso que estava acontecendo aqui, que está dizendo aqui, que aqueles homens, eles estavam expondo a vida deles pelo nome do Senhor Jesus. Isso me trouxe uma pergunta. Me trouxe uma pergunta que eu quero trazer para vocês também. E nós? E nós? Conhecemos essa verdade, conhecemos o Filho de Deus, sabemos pelo que Ele nos salvou, conhecemos essa verdade. E temos essa verdade, o verbo vivo dentro de nós. E temos guardado essa verdade exclusivamente para nós? Será que nós temos guardado essa verdade somente para a gente? Eu estou salvo, amém, glória a Deus, e
E os outros? E aqueles que estão à nossa volta? Nós estamos expondo essa verdade para aqueles que estão à nossa volta? Estamos expondo a nossa vida pelo nome de Jesus Cristo? Por qual causa você tem exposto a sua vida? Queridos, muitas vezes nós conhecemos essa verdade e não nos expomos por Jesus Cristo. Muitas vezes estamos escondendo a nossa fé no nosso trabalho. Mas é um ambiente de trabalho, não vou me expor assim no trabalho, tem que ser profissional. Não, o cristão, ele é cristão em qualquer lugar, na sua igreja, fora dela, dentro da sua casa, no seu trabalho. Você precisa expor Jesus Cristo, o verbo vivo que está dentro de você, ele precisa ser exposto. Amém? Então, muitos de nós dizemos conhecer essa verdade, né? Que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele veio por nós e reconhecemos isso. Reconhecemos Ele um dia. Fizemos essa decisão de, Senhor, eu te aceito como Jesus Cristo. Mas muitas vezes estamos defendendo muitas causas que não condiz com a palavra de Deus. Estamos nos expondo por causas que não estão conectadas com a palavra de Deus, não estão conectadas com os princípios da palavra de Deus. Muitas vezes estamos vendo o cristão se expondo por coisas, por causas, por ideologias que não são condizentes com a palavra de Deus. Pelo que temos exposto a nossa vida? Precisamos expor a nossa vida pelo nome de Jesus Cristo, pela verdade de Jesus Cristo. Muitas vezes nós vemos não só homens e mulheres de Deus, que se dizem cristãos, fazendo concessões, né, com os pensamentos desses séculos, e alguns não fazem concessão, mas podemos ver também cristãos talvez até perseguindo-os da própria fé. Às vezes, para defender uma placa de igreja, isso acontece. Às vezes nós vemos as pessoas se expondo por muitas coisas, mas não se expondo pela palavra de Deus, não expondo a palavra de Deus. E o cristão, ele precisa externar isso com as suas atitudes, com as suas escolhas, com aquilo que sai da sua boca. Ele precisa ser a carta viva a qual a palavra de Deus diz que nós devemos ser. A carta viva, o verbo vivo. Você precisa ser a Bíblia em tudo aquilo que você diz, que você faz, que você fala, onde quer que você esteja, você precisa ser esse representante do céu, ter essa linguagem do céu. Amém? Nós sabemos que a palavra de Deus, né, nós compartilhamos uma palavra na semana passada que falava a respeito de Mateus 22, 36, 40, que é: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo, né? Isso está lá em Mateus. E essa mensagem, nós aprendemos que são o primeiro e o segundo maior mandamento de Deus, mas muitas vezes nós estamos oferecendo um amor volátil, que se dissipa rapidamente, um amor volátil ao próximo. Muitas vezes nós estamos oferecendo esse tipo de amor que se dissipa rapidamente quando nós não estamos sendo mais beneficiados pelo nosso próximo de alguma maneira. E nós não podemos oferecer amor a alguém somente quando ela tem algo para nos oferecer em troca. Conhecemos a verdade da palavra de Deus, mas somos rápidos em nos alistar em defesa da nossa carne, em defesa do nosso eu, em defesa das nossas falhas, em defesa
das nossas vontades, daquilo que nós pensamos, e aí ignoramos aquilo que Deus pensa, ignoramos aquilo que a palavra de Deus diz, para defender as nossas próprias vontades. Enquanto isso, o Espírito Santo está dizendo a muitas igrejas, está dizendo às igrejas, quase que gritando: arrependam-se, arrependam-se. Essa era a mensagem de muitos dos discípulos que chegavam nas cidades e diziam: arrependam-se. Essa palavra continua sendo a palavra que o Senhor está falando para todos nós, arrependam-se. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu me propus a me expor nas redes sociais, me expor aqui no YouTube, pelo nome de Jesus Cristo. E eu quero te impulsionar a fazer o mesmo. Eu quero te impulsionar a se expor por aquele que te salvou, a se expor por aqueles que ainda precisam ser salvos, a se expor pelas nações, a se expor pelos que estão quase mortos, caídos, desnudos, feridos, saqueados pelos males desse século. Lembra da mensagem anterior? Depois assiste. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista, que você vai ser muito abençoado também. Então nós precisamos nos expor pelo nome de Jesus em favor daqueles que precisam de ajuda, daqueles que precisam ser salvos, daqueles que estão feridos, daqueles que estão atormentados, daqueles que estão completamente cegos e não conseguem enxergar aquilo que Jesus fez por eles, aquilo que Jesus ainda pode fazer pelas suas vidas. Amém? Nós precisamos nos expor por aqueles que estão saqueados pelos males desse século e atormentados pelos dominadores desse tempo. Amém? Antes imitar o bom samaritano do que imitar os religiosos, o sacerdote, o levita que não se importaram com o caído e passaram ao longe. Mas não, nós vamos passar perto daqueles que precisam de socorro, nós vamos passar perto daqueles que precisam ouvir a mensagem da palavra de Deus, nós vamos passar perto. A palavra de Deus pode transformá-los, a palavra de Deus pode mudar a vida daqueles que estão passando por tantas situações difíceis. Amém? Eu já presenciei muitas vezes essa questão do passar perto daqueles que estão caídos, passar perto daqueles que estão precisando de ajuda. Eu já presenciei muitas vezes isso. Pessoas precisando de ajuda, pessoas sendo ignoradas, a dor das pessoas sendo ignoradas. Eu já presenciei isso, isso é uma coisa que dói, isso é uma coisa que entristece o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos passar longe das pessoas que estão precisando de socorro. Não podemos nos considerar próximos de Jesus quando apenas estamos preocupados com nós mesmos. Nós precisamos sim olhar para o próximo com o olhar de Jesus, com o amor de Jesus. Nós não podemos ficar somente preocupados com os nossos muito afazeres, enquanto pessoas precisam da nossa ajuda, precisam do socorro do céu. Não podemos estar dizendo: estamos buscando Jesus, quero ser mais próximo de Jesus, enquanto não somos capazes de nos aproximar daqueles que estão pedindo socorro. Amém? Que você seja impulsionado nesse tempo a olhar para aqueles que estão à sua volta e ser um canal de bênção para essa pessoa, e ser um canal e ser uma carta viva para essa pessoa. Amém? Ser a própria expressão da palavra de Deus para aquela pessoa, palavra que levanta, que transforma, que muda uma vida. Amém? Então, queridos, nós precisamos oferecer um amor como o de Jesus, não um amor volátil,
Não ajude somente aqueles que de alguma forma estão te beneficiando. Não ajude só aqueles que te tratam bem. Ajude a todos. Amém? Ame a todos. Em nome de Jesus. Às vezes é tão pouco que as pessoas à nossa volta estão precisando. Às vezes um abraço, às vezes um sorriso. Amém? Às vezes é tão pouco que a pessoa precisa. Eu me recordo recentemente, nesse período de pandemia, o meu esposo, ele estava saindo de uma consulta de rotina e ali, quando ele sai ali naquela rua, ele encontra 2 homens, 2 moradores de rua, assim, né? Homens que estavam mal vestidos, mal cheirosos, e o Espírito Santo conduziu o meu esposo a estar olhando para aquelas pessoas e deixar ali uma mensagem para eles. E ele começou a falar de Jesus para aquelas pessoas, que Jesus poderia tirar aqueles homens dali, daquela situação de rua, daquela situação de miséria, daquela situação de tão difícil, né? E depois de ter falado ali por alguns minutos com aqueles homens, ele perguntou se podia orar por eles, e aqueles homens ficaram totalmente quebrantados pela presença de Deus que foi deixada ali. E no final, meu esposo perguntou para aqueles homens: há quanto tempo vocês não recebem um abraço? E aqueles homens começaram a chorar. E meu esposo, não temendo o Covid, não temendo o vírus, mas temendo que aqueles homens não sentissem o abraço de Jesus, ele foi impulsionado ali a abraçar aqueles homens. E aqueles homens não queriam nem soltar aquele abraço, porque eles sentiram o abraço de Jesus. Queridos, isso é tremendo demais. Isso é poderoso demais. A gente não sabe o que aconteceu com aqueles homens depois desse dia, mas a gente sabe que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Aqueles homens sentiram o amor de Deus. E eu creio que aqueles homens hoje estejam com a vida diferente de como estava antes de receber essa palavra. Você pode ser esse instrumento de Deus. Você pode... mas eu não conheço tanto a palavra assim. Mas o pouco que você conhece a respeito de Jesus é o suficiente. O Espírito Santo vai conduzir as tuas palavras. O Espírito Santo vai conduzir as suas atitudes. Basta você se dispor aí. Basta você se dispor em amar o próximo e levar o amor de Jesus para essas pessoas. Amém? Então nós precisamos nos aproximar daqueles que têm fome, daqueles que têm sede, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão presos em tantas tribulações. Isso é verdadeiramente amar o próximo. Isso é verdadeiramente estar próximo de Jesus. É verdadeiramente estar servindo Jesus. Como ele mesmo disse, né, aos discípulos, em Mateus 25:40, em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Seja esse pequeno, quem quer que seja, na classificação social ou ministerial. Amém? Se pergunte agora, faça essa pergunta para você agora: o que estamos fazendo para Jesus? O que estamos fazendo para Jesus? Ele deu o tudo dele por nós. E o que nós estamos fazendo por ele? Em Atos 15:26, Barnabé e Paulo, né, são citados como homens que têm exposto a vida pelo nome de Jesus. Homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa passagem diz que o Espírito Santo pareceu bem não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais. Ou seja, muitas vezes nós estamos preocupados com muitos cargos, assumir muitos cargos. E sim, se o Senhor te direcionou para assumir um cargo, faça ele com excelência. Mas saiba, antes de tudo, que o cargo essencial é esse que o Senhor está dizendo aqui.
o Espírito Santo pareceu bem não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Que coisas essenciais? Expor a sua vida pelo nome de Jesus Cristo. Esse é o cargo essencial do cristão. Se expor por Jesus, expor a sua palavra e expor na sua própria vida, com a sua conduta, com aquilo que sai da sua boca, com aquilo que você faz, o seu testemunho. Amém? Expor a sua vida pelo nome de Jesus Cristo, esse é o cargo essencial do cristão. Olha como nós aprendemos tanto com a palavra de Deus. É linda a palavra de Deus. E, queridos, ainda nesse século, o Senhor, Ele continua enviando homens e mulheres de Deus. Ele quer enviar você. Ele quer enviar você para que você seja um canal de bênção para muitas pessoas. Não somente para os da sua casa, não somente para os da sua igreja, não somente para aqueles do seu trabalho, mas a todos, sabe? Quando você estiver orando, peça para que o Senhor abra a sua visão, abra os seus olhos para enxergar aqueles que estão precisando de ajuda à sua volta. Olha, isso é como um imã. Eu costumo fazer essa oração e é impressionante como a gente tem oportunidade, como o Senhor abre os nossos olhos para ver aqueles que estão pedindo socorro de boca fechada. Tem muita gente pedindo socorro de boca fechada e você só vai enxergar, só vai ouvir esse pedido de socorro se você estiver conectado com o Espírito Santo de Deus, se você estiver sensível a enxergar a sua volta da maneira que Jesus enxerga. Queridos, peça isso a Deus, você vai ver quão tremendo é, quão gratificante é você ser usado por Deus. Então, o Senhor, Ele continua enviando pessoas e Ele quer enviar você. Deixa o Senhor te usar, pode falar, Senhor, pode enviar a mim. Então, quando a gente fala de ser enviado por Deus, fala de ir a alguém, fala de ir ajudar alguém, fala do ide, que está lá na palavra de Deus, né? Ide por todas as nações, pregai o evangelho da palavra de Deus. Então fala de se expor, o ide fala de se expor. Não dá para você ser enviado sem se expor. Você foi enviado, uma carta é enviada, você é a carta viva de Deus que Ele quer enviar para as nações, para enviar para vários lugares. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso papel, nós precisamos entregar a mensagem do céu às vidas que estão precisando de socorro, aqueles que estão aflitos. Amém? Muitas pessoas podem se alegrar, muitas pessoas podem ser fortalecidas, muitas pessoas podem receber o conforto do céu através da sua vida. E a palavra de Deus diz que poucos são os trabalhadores que querem corresponder a esse cargo essencial. Diz assim, que poucos são os trabalhadores. E quando a gente fala que poucos são os trabalhadores, é porque poucos querem expor as suas vidas por Jesus. Poucos querem expor a sua fé. Tem alguém te perseguindo porque você tem expressado a palavra de Jesus? Tem alguém te perseguindo, seja no trabalho, seja onde for? Não se importe com isso. Continue sendo essa carta viva de Deus, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Você está fazendo algo precioso para aqueles que estão à sua volta. Seja essa expressão de Jesus, continue sendo ousado, sabe? Continue pregando a palavra de Deus. Não seja um cristão anônimo, não se esconda, não fique escondendo a sua fé. A sua fé pode fazer todo o ambiente à sua volta ser transformado, vidas serem transformadas. E aquele que te persegue, um dia pode se tornar um Paulo.
Amém? Deus abençoe, o Senhor te use poderosamente essa semana, que você tenha muitas oportunidades de falar do amor de Jesus, que o Senhor abra os teus olhos para enxergar aqueles que estão clamando por socorro de boca fechada e que você seja um instrumento de Deus nesse tempo. Em nome de Jesus, Deus abençoe, deixa o seu like, compartilhe essa mensagem com muitos seus amigos, compartilhe essa mensagem, tá bom? Deus abençoe.